Olá, amados, paz de Arrucho nessa tarde para vocês. Por aqui é Valdo Carvalho. Beleza, tranquilidade. Gostaria de deixar para vocês uma palavra da parte do Salvador e Arrucho. Em João capítulo 14, versículo 6, em que ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amado, você que muitas das vezes quer ir em busca da salvação, não é isso? E você procura uma denominação religiosa, você procura um pastor, você procura uma liderança religiosa, seja ela espírita, seja ela budista, seja ela católica, seja ela na Umbanda ou no Candomblé, não importa qual seja a liderança religiosa que você procura, você está procurando no caminho errado, entendeu? Pois a Bíblia fala, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 32, que o povo, quando o Salvador tirou eles do Egito por intermédio de Moisés, o povo pediu para que, tardando Moisés em descer do monte, pediu para que Arão fizesse imagem de escultura de um bezerro de ouro, para que assim então eles pudessem crer que havia um Salvador no meio deles. Eles tinham que olhar para alguma coisa, eles não conseguiam crer unicamente no Salvador e no Criador que tinha tirado eles de lá, do Egito. Eles achavam que tinha que ter alguma coisa material para que eles olhassem para aquilo e através daquilo ali eles pudessem crer que havia alguém no meio deles. Então, quando você acha que você tem que ir para uma igreja, para você ver uma placa na frente de uma igreja e dizer que você está indo para uma igreja, para um templo religioso, para que lá dentro você veja um pastor, homem, pecador como você, dizendo que está apresentando você, conduzindo você à salvação, você está, querido, cometendo o mesmo erro desse povo, olhando para um bezerro de ouro, colocando alguém como seu intermediário entre você e o Criador. Você está entendendo? Mas 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 está escrito que há um só Criador e um só mediador entre o homem e o Criador, Yahushua, homem. Ele é o mediador. Então você não precisa de um outro mediador, que seja religião, que seja um líder religioso, que seja um guru, um rabino, um pastor, um padre, um papa. Você não precisa disso. Você pode ir direto ao Salvador no nome do Criador. Como diz lá em Mateus capítulo 6, Yahushua deixou o modelo pelo qual nós devemos orar. Ele disse: Vós quando orares, entra nos teus aposentos, fecha as tuas portas sobre ti e fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Então, meus queridos, você que acha que você precisa de ver um líder religioso para que você creia que você está alcançando a salvação, é a mesma coisa que você estivesse lá no deserto, no meio daquele povo, olhando para um bezerro de ouro, para que através daquele bezerro você cresce que o Salvador estava te vendo, estava te ouvindo, estava te guiando. Você não precisa de uma liderança religiosa. Você não precisa de um homem pecador como você para te apresentar a Deus, como você diz, né? Como a Bíblia do Almeida fala do Criador, né? Chamando ele de Deus, mas nós sabemos que o nome não é Deus. Deus é um título que vem de Zeus, o ídolo maior da Grécia. Mas o nome do nosso Criador, que há muito nós conhecemos como Deus, o nome dele chama-se Yahweh. Yahweh. Se você for procurar e pesquisar mais a fundo, você vai ver. Em Números, capítulo de número 6, verso 27, está escrito: E porão o meu nome nos filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, querido, todos os profetas, a maioria deles, e os filhos e os descendentes de Jacó levavam o nome do Criador Yahweh. Então foi assim que descobrimos que o nome do Criador é Yahweh. Jeremias, Yahweh. Isaías, Isha Yahweh. Entendeu? Daniel, Daniarro ou Daniar. Porque muitas das vezes também os indígenas, que hoje nós conhecemos como indígenas, que são descendentes de Sem, eles se referiam ao Criador como Iá. Nem sempre eles falavam Iarro, mas eles abreviavam como Iá. Então, Daniá ou Daniarro. Está entendendo? Então é dessa maneira. Então, quando você acha que você precisa de um homem, líder religioso, para te apresentar o que ele é o responsável pela tua alma, pela sua salvação, conforme nós aprendemos nos sistemas religiosos, dentro dos templos de pedra, onde o Altíssimo não habita lá. Por muitos anos eu achei que o Altíssimo habitava lá dentro. Eu dizia assim, vou para a igreja buscar a Deus.
né? Porque eu conhecia ele como Deus, eu falava assim. Mas para eu buscar o Criador, não preciso ir para dentro de um templo religioso. Hoje eu entendo que para eu buscar o Criador, eu preciso entrar no meu quarto, fazer aquilo que o Salvador me disse lá em Mateus capítulo 6, fechar as portas e falar com o meu Criador em secreto, só na mente, no pensamento, sem precisar abrir a minha boca, e o Criador vai estar me ouvindo. E quando eu orar ele, vou falar: meu Pai, meu Criador Yahweh, eu te peço todas essas coisas no nome do meu Salvador Yahushua. Simples assim, querido. Isto é buscar o Criador. O que é adorar ele em espírito e verdade, como diz lá em João capítulo de número 4, onde o Salvador conversava com a mulher samaritana. O que significa adorar o Pai em espírito e verdade? Porque o Pai é espírito. E importa que aqueles que adorem a ele, adorem em espírito e verdade, não através de um templo religioso, não através de um líder religioso, não através de uma religião que simboliza um bezerro de ouro, aquele mesmo bezerro de ouro que o povo levantou lá no deserto, que Arão levantou para o povo adorar. Quem adora ele através de uma religião, através de um líder religioso, está tornando a levantar esse bezerro de ouro na tua frente para que ele seja empecilho, embaraço entre você e o Criador. E o Criador não aceita imagem de escultura. Como ele diz lá no livro de Deuteronômio capítulo 5, verso 6. Eu sou o teu Criador que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para vós imagem de escultura do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, porque eu, o Criador, sou um Criador zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, querido, não tenha uma imagem de escultura, porque imagem de escultura não significa simplesmente você criar um bezerro de ouro, mas você cria um bezerro de ouro no sentido espiritual, quando você coloca um líder para ser teu mediador entre você e entre o Criador, porque Yahushua fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você tira o foco de Yahushua e começa a olhar para uma denominação religiosa, minha denominação é a melhor, o meu ministério é o melhor, o ministério que eu frequento no templo de pedra é o melhor, você está colocando isso como bezerro de ouro e está tirando Yahushua de ser o seu mediador. Pense e medite nessas palavras. Não deixe que nada e ninguém seja teu mediador, mas que Yahushua seja o teu mediador entre você e o Pai. Assim seja. Essa é a mensagem que eu deixo para você nessa tarde.